Olá, boa tarde, ou bom dia, boa noite, de onde você estiver nos vendo. Estamos de volta. Diálogos gravando o seu novo período. Não esqueça de aqui com a ADESE, você se associar por 25,18. Você já é associado da nossa ADESE? Associação dos Administradores? Sabe quais são os benefícios? Você terá um seguro de vida, você terá um serviço de assistência funeral, telemedicina, plano odontológico, assessoria jurídica e um sorteio no valor de R$ 10.000 todos os meses. Você tem dúvidas? Você liga para o nosso site, o nosso telefone ou para o nosso site www.aades.org.br ou para Aureum, www.aureumcorretoradeseguros.com.br. Lá você tira todas as dúvidas, ok? Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial que vem falar sobre energias alternativas. Vamos falar com Carlos Farias. Você pode se apresentar, Carlos, para a gente? Prazer, claro. Carlos Farias, meu nome, eu sou da segunda turma de engenharia elétrica da UFC. Não existia computador naquela época, era muito legal, animado, era tudo na manhã. E aí fiz 3 especializações, avaliações e perícias de engenharia, gestão ambiental urbana e engenharia de segurança do trabalho. Junto a esse pacote e acompanho a energia solar, especificamente dela, desde 94, Sim. quando a Alemanha estava implementando o Plano Nacional de Energia Solar, e tinha entre aspas, laboratório aqui, com a GTZ, que era a ONG que eu trabalhava. Entendi. Então, eu acompanho desde ali. Como funciona esse sistema de energia, que a palavra que você me ensinou, fotovoltaica? E ela aprendeu. Aprende rápido. Sim. Eu costumo dizer, para bem todo mundo entender, que parece com o efeito do ímã sobre o ferro. O ferro está lá, o ímã se aproxima, e a organização das moléculas faz com que o ferro vire ímã. A energia solar impressiona as células fotovoltaicas, elas organizam-se no módulo, numa corrente contínua, que passa por um inversor de tensão, de frequência, que muda a corrente contínua para a corrente alternada que a gente usa na casa da gente. Esse é o princípio de todo esse funcionamento da usina solar fotovoltaica. Podemos nos encontrar depois para você me explicar melhor? Porque é um conceito bem diferente, não é? É muito diferente. Basicamente bem parecido. Deixa eu falar do gênio dele, o oposto. O nosso carregador de celular ou de computador, ele pega a corrente alternada da tomada, transfere a corrente contínua para o computador. Olha aí, agora ficou mais claro. Agora eu entendi melhor. E como funciona à noite, já que a base da energia é solar? Pois é, a gente tem uma polêmica grande no país hoje que a CEMIG mandou o pessoal gerar energia à noite. Sim. Sem sol, sem milho na pipoca. Energia solar, só com sol. E a gente chama de janela de geração, um período do dia que a gente tem a irradiação mais intensa. Melhor aproveitamento da radiação do sol, de 9 às 15. A usina que você tem, ela vai gerar toda a energia possível. E você vai usar uma fração, que a gente chama de consumo simultâneo. A diferença entre toda a energia gerada, porque você consome, ela é exposta para a rede, a concessionária. E no final do mês, a concessionária que instalou o nível bidirecional vai dizer assim, quanto a Maria mandou para mim e quanto ela pediu para mim. Se ela mandou mais energia do que me pediu, ela tem um saldo positivo. Ah, entendi. Tem esse controle. Tem muito interessante. Muito interessante. Funciona também, deixa eu ver, só completando. Complete. Sem sol não tem brincadeira, mas quando chove, gera. Quando chove muito, gera também. Mas lógico que menos, mais baixo. Porque não tem solzão. Casamento da viúva, né, que é só chuva, seria o ideal, que as placas não aquecem. E eu falei uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de chamar de placa. Não. Eu gosto de chamar módulos. Tem mais respeito do que placas. Painéis fotovoltaicos. Olha aí. Placa é aquela, é proibido. Placa é placa de trânsito, né? E esse sistema faz barulho? Se eu estiver na minha casa e tivesse esse sistema, eu posso dormir tranquilo? Zero barulho? Porque a organização é como eu disse, molecular. Sim. Não tem. O módulo é encapsulado, é vácuo, está no telhado, você está dormindo lá no seu quarto.
Sim. Os microinversores, se forem microinversores, também estão no telhado. Sim. O inversor está afastado do ambiente de maior frequência de pessoas e, no máximo, o barulho do ventilador do inversor. Sim, se for, né? Quanto custa? Vamos falar do custo-benefício. Mas é mais importante que quanto custa. É? A gente compra alguma coisa até por valores, por questões práticas, pessoais, sei lá, sem muito a ver, eu quero comprar porque quero comprar. Sim. Mas a gente, quando compra racionalmente, é o custo-benefício que importa. Sim, com certeza. Quando a energia solar começou aqui, começou a ficar mais visível, mais usável, digamos assim, em 2015, o retorno do seu investimento era em torno de 8 anos. Uhum. Dos Copas do Mundo, você tinha um investimento de volta. 2018, essa conta baixou para de 5 para 4 anos. Sim. Em 3 anos, a tecnologia avançou, o consumo também, e os preços caíram. Hoje, é de 3 para 4 anos. Uhum. A resposta está satisfatória até demais. Os módulos que antigamente eram 1 por 2, com potência de 330 kW, hoje são 1,13 por 2,80 com potência de 700. Sim. Praticamente a mesma área, com o dobro, triplo da potência. Me diga uma coisa, pela forma que você está falando e como você está explicando, eu fiquei curiosa de uma coisa. Não está no nosso script, mas eu vou perguntar. Como é o interesse das pessoas, um entendimento, se tem resistência, quais são as leis que regulamentam essa forma de energia? Eu fiquei curiosa com isso. As pessoas entendem bem, procuram bastante? Ok, procuram sim. Graças a Deus, a gente tem, desde 2022, o marco da energia, né? Uhum. A Lei 14.300. Então, ainda hoje, há muita desconfiança, porque, cara, olha assim, como é que eu boto um negócio lá, não tem ligação nenhuma, e a luz do sol, com o tempo vai aprendendo, vai Sim. com o uso, o amigo tem, o outro tem, ele começa a dizer, isso existe, eu posso até não entender bem, mas isso existe. Uhum. Isso é real. Existe uma legislação, existe todo um mercado, né? Então, as regras estão estabelecidas, já foram melhores, já foi bem melhor. Já foram melhores? Quando a usina que eu falei no começo, a Maria botava 1 kWh para a concessionária e recebia no final do mês 1 kWh. Hoje você tem chamado fio B, Sim. que a concessionária fica com a fração. Por quê? Porque você usa o fio da concessionária para mandar a energia armazenada lá. Você está gerando sua energia, mas a diferença você mandou. E ela cobra um pedágio. Por que você está usando o fio dela? Pode dizer que é injusto? Não. Eu posso discordar do fluxo. Você é um veículo, está usando a minha pista, eu tenho direito de cobrar pedágio. Certo. Então, hoje o entendimento, que eu me lembro, lá, você citou o ano 1993, 94, quando teve um boom, e eu estive envolvida num projeto parecido, aliás, exatamente da energia solar. Havia naquela época uma resistência grande. As pessoas pensavam que era mágica, como você acabou de falar. Mas aquilo lá não tem fio em cima do meu telhado, como funciona? Havia uma resistência, essa resistência foi quebrada? Foi, porque a resistência vinha da ignorância, né? Não existia conhecimento. Exato. Capaz da grande população atender. O cientista, o físico, o matemático, o engenheiro, ele estava ali se esforçando para entender aquele mecanismo, mas o grande público não. Sim. Então não tinha como traduzir muito bem isso, era tudo também, tinha muitas incertezas, as coisas novas, né? Mas essa resistência ela foi quebraram muitas empresas por conta disso. Sim. Em 2015 foi o ano do quebra-quebra. Foi. Quebrou surpresa em cada esquina que tinha uma empresa. Você atribui ao que exatamente? Os preços da tecnologia, certo. A tecnologia não era tão evoluída, o retorno era longo e as empresas não tinham respaldo, não tinha uma regra, não tinha conhecimento, não tinha público. O know-how era curto, né? Teve muita gente que se aventurou sem ter conhecimento. Sem ter total conhecimento. Ainda existe isso hoje. E isso é um problema nesse mercado. Sim. A confiança ainda é a grande moeda. Claro. As pessoas dizem assim, por que eu vou fazer a minha usina? A gente diz assim, por que não? É uma coisa que vai derrubar a sua conta. Eu zero o seu consumo, eu não zero a sua fatura. Porque você tem taxas e impostos que
ninguém abre mão, né? O Certo. poder público, a concessionária. Mas o seu consumo, eu zero. Eu vou projetar uma usina que vai gerar mais energia do que você consome. Olha. Então, o seu consumo eu zero. Agora, a questão do conhecimento, né, que eu estava dizendo. Sim, o know-how. Hoje já dá para explicar melhor. Hoje todo mundo fala de energia solar, mas existe muita gente ainda contando uma história que não é a verdadeira. É isso que eu acho que o público ainda receia. Ainda receia cair em conta e existe muito. A gente vê assim, hoje em dia o cara vende a pipoca e diz, rapaz, sabe uma coisa, eu vou vender energia solar. Dá para fazer assim. Não é assim, eu vendo pipoca hoje, amanhã vendo energia solar. Domingo eu faço feijoada, esse negócio todo. Não é bem assim. Então é o seguinte, tem muita gente, e às vezes diz assim, como é que o cara conseguiu vender esse sistema que não tem pé nem cabeça por fulano e tal, e o cara pagou caro por isso. E eu explico todos os passos do cara acreditar em mim. E olha, aí eu recebo uma informação, eu estou com mais 3 propostas aqui, a sua é a mais alta. Aí eu digo, infelizmente, porque tem qualidade, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou garantir, eu tenho um CREA para defender. O cara da pipoca não tem. Sim, olha aí, essa observação é interessante. O cara da pipoca não tem CREA para... O conselho não está ali observando o que ele está fazendo, né? Nem alcança, né? Nem alcança. Qual o tamanho do potencial que eu preciso produzir energia solar para minha casa ou para minha empresa? Para minha casa ou para minha empresa, ou para as duas. Ou para as duas. Vamos lá, somos 3 aqui no estúdio. Sim. A Maria é dona da usina dela, mas ela quer favorecer os outros 2. Sim. Eu faço uma usina que vai zerar o seu consumo, o dela e o dele. E aí a unidade geradora vai ter 2 beneficiários. A prioridade de geração é da geradora, a concessionária lê o que ela mandou, lê o que ela pediu e diz, pronto, a Maria foi atendida. E esse saldo aqui, tem alguém que eu beneficiar? Tem. Ele e ela. Entendi. E só faz o acerto de contas. É o financeiro da concessionária que trabalha com saldo de energia para zerar a conta das 2 beneficiárias. Eu fiquei muito curiosa em relação como eu posso usar essa energia. Eu posso usar só para minha geladeira, só para o meu som, só para o meu computador, individualmente, ou só pode ser o pacote? Não. Inclusive, essa é uma coisa que eu aprendi a dizer para o consumidor. O cara disse, essa usina vai zerar a minha fatura, tá certo. Quanto é? Tanto. Não, cara, é você continuar pagando essa conta da vida. Sim. Porque esse seu investimento, que não é um custo, é um investimento. Isso daqui a 3 anos, 4 anos, se paga e você. A concessionária vai subir a energia 3 vezes ao ano, tem bandeiras vermelhas, tem tudo, e você vai ficar totalmente isento disso. Primeira coisa é isso aí. Então, vale a pena investir? Vale. Agora, se você não tem, por exemplo, um telhado, o tamanho do telhado é uma limitação de potência. Se eu precisar de mais módulos para colocar em cima do seu telhado do que ele comporta, eu não posso instalar o usina lá. Surgiu outra curiosidade. Casa e prédio, como fica? Casa tem lá o telhado bonitinho, e prédio, que tem um monte de apartamento. Pronto, então já vou responder 2 outras coisas. Tá bom. Imagina a casa bem aqui e um prédio vizinho, ele faz sombra. Eu não posso instalar o usina na sua casa se o prédio fizer sombra, porque eu preciso de sol. Interessante. Então, quando eu vou fazer o projeto, que o cara não olha, será que tem sombra? O cara as placas. Eu vou olhar todas as condições. Tem uma árvore vizinha? Você faz um estudo de viabilidade de instalação. É possível você dar um não para um cliente se não oferecer as condições favoráveis? Por quê? Eu não vou vender uma coisa que ele não vai poder usar. E se eu vender, ele vai dizer assim, aquele cara me enganou. Né? Então, aí você perde a coisa mais importante do teu mercado. Crédito. A credibilidade, né? Exatamente. Então, a gente estava falando do... Você podia fazer a instalação separada. Ar-condicionado, computador... Aí, olha, aí eu disse que ia responder dessa maneira. Eu não posso... a usina ideal eu não posso instalar no seu telhado porque não comporta. A usina ideal zeraria a sua fatura em termos de consumo. Mas eu posso instalar só metade da potência ideal, que vai dar metade da economia que daria. Mas metade da economia. Me diga uma coisa, 50% da economia não é?
Claro que é. 10%, 20% é economia. Tudo é economia. Né? Então, se dentro da casa eu não me incomodo com iluminação, eu passo o dia fora, mas eu quero dormir com ar-condicionado ligado. Sim. Eu vou dimensionar uma usina, aquele consumo. Aí você chega em casa, pode ligar seu ar-condicionado que está garantido. Já aconteceu de um cliente teu, você dá um diagnóstico, um estudo de viabilidade e diz aqui não é possível instalar a energia solar porque não existem as condições. E a pessoa mudar para outro lugar para se adequar? Já aconteceu isso? Aconteceu por uma grande coincidência, né? Ah. O casal, ela operou no coração e começou a ficar mais limitada, né? E aí mudou do apartamento para o sítio. E foi instalar aos no Olha que sítio. interessante. Que bom. O que é que pouca gente sabe sobre energia solar que você gostaria de ilustrar para a gente concluir a nossa conversa e você falar um pouquinho mais? Você disse que tinha um segredo para mim no final. Tem sim. O que a energia solar o que a minha geração gostava de falar, que eu tinha meus 18 anos, é um grande barato da humanidade. Ah, sim. É um grande passo da humanidade. Você vê esses foguetes que estão lá, estações espaciais, é tudo energia solar. Não tem como levar combustível para aquele povo lá. Interessante. Então, quer dizer que os 2 astronautas só voltaram porque tinha energia solar? Porque tinha energia solar. Primeiro, só foi porque tinha energia solar. Senão estavam lá, orbitando até agora. O carrinho da Petrobras para levar combustível para abastecer lá no espaço, a mangueira não tem. Né? Tem a menor condição. Verdade. Então, a evolução, a tecnologia evoluiu. A gente passou do retorno de 8 anos para 3 anos, 3 anos e meio. Os equipamentos, a gente começou com um inversor. Eu falei que a corrente contínua se transforma, o inversor transforma a corrente contínua dos módulos em corrente alternada e joga no seu quadro. Isso é um inversor no começo. Sim. Os alemães têm até hoje um inversor, o melhor inversor que eu conheço, não é propaganda, é uma informação técnica, é o SMA da Alemanha. Certo. Mas vamos falar só essa marca por uma referência. Hoje, ele continua sendo muito bom, mas a tecnologia foi ultrapassada. A tecnologia que a gente tem hoje para seguir a NLTE são microinversores. Ele faz tudo que o inversor faz, mas qual é a vantagem dele? Ele dá um zoom. O microinversor, ele começa, mais usual, ele gerencia 4 módulos. O inversor gerencia, vamos lá, 40. Uma usina com 40, gerenciada por inversor, ou uma usina com 40 módulos, gerenciada por 10 microinversores. O que vai acontecer? Esse cara tem que dar conta de atender a 40 demandas. Esse aqui é só 4. Então, se fosse, na era que a gente fazia escola, vou fiscalizar a prova. Eu fiscalizar 40 alunos é uma coisa. E eu ter 10 fiscais na sala de aula é outra coisa. Eu tenho um gerenciamento melhor, uma garantia de que, olha, não é necessário que eu estou aqui. Qualquer falha eu te pego. Eu tenho 40 módulos. Se eu tiver um problema no módulo com o inversor, a linha que atende a 10 módulos, ela sofre o mesmo mal que um sofre. É a questão da série, do comboio. O carro da frente tem velocidade pequena. Qual é a velocidade dos carros? Pequena como a dele. Se a energia solar, a irradiação do sol afeta um módulo que está em série com outro nódulo, todos os outros nódulos vão ter a mesma queda. Se ele queimar, aquela estudo não funciona. Agora vamos para o inversor. Uma nuvem passou em cima desse módulo, os outros 3 estão lá. Então, se eu tenho 40 módulos e tiver um problema no módulo, eu fico com 39 avos funcionando. Entendi. Se eu tiver um problema no micro e eu tenho 10, eu tenho um nono com problema. Os outros 9 funcionam. Então, com isso, a eficácia do sistema aumentou. E os microinversores, eles têm um negócio que fica procurando o ponto de melhor potência todo o tempo. Então, ele é sempre querendo trabalhar no melhor ponto. Enquanto que o inversor, infelizmente, essa tecnologia é um grande defeito dela. Ele ficou se limitando pelo menor valor possível da série. E qual é a nossa grande surpresa? Eu queria, daqui a pouquinho a gente vai concluir, e eu queria que você deixasse seus contatos, seu nome, endereço, Instagram, se tiver, e todos os contatos que a gente, como é que a gente te alcança?
Só se tiver energia solar. Só se tiver a Poli para juntar nós dois, né? A Poli é minha, sabe? Liga e desliga. Uhum. É o meu resgate, é o meu lance, ela me leva. Só para explicar, a Poli é a Poliana, sócia e esposa, é quem manda, só para fazer essa ressalva. Pronto. Bom, o que eu estava querendo deixar para o final? Eu sempre fui, em bom continuar sendo apaixonado por educação, por estudo, Sim. porque eu sou da geração que conhecia a Basta, você não tinha a informação que tem hoje disponível. Você até abusa, dizer, não, isso aqui não serve não, você fica escolhendo que informação vai ir. Né? Exato. Então, fiz meu curso de engenharia, eu fui aluno da escola técnica, hoje é a IFCE, na época era escola industrial. Para mim, mudei de educação, e aí eu vou juntar esse nome ao aqui, você me perguntou, e esse nome aqui que você chamou, né? Então, fiz essas especializações que eu falei outro dia, eu tenho minha empresa no mesmo CNPJ, uma de consultoria, uma de instalação e uma de meio ambiente. Você tem outros serviços além da instalação das placas, não placas, dos módulos. Tá vendo aí? Aprendi. E foi rápido. Ela é rápido negativo. Então, encontrei em pessoal o meu melhor produto de sala de aula é um camarada que tem uma empresa na Vizinha de Menezes, tem um sócio, os dois são marinheiros aposentados, e esse cara, num dia que eu estava explicando, numa aula de um curso, que o cara me levou para falar sobre o microinversor, aí eu disse, eu não vim falar mal do inversor, eu vim falar muito bem do microinversor. E no meio da aula o cara perguntou assim, eu quero fazer a minha usina, como é que eu faço? Mas no meio da pergunta que ele fez, eu disse, vamos tomar café e na volta a gente faz a usina dele aqui na sala. Aí projetei a usina dele, ele fez, montou uma empresa e hoje a empresa dele é enorme. E embarcou na minha ideia. E eles fizeram o Cerfetec, que é Centro de Formação de Energias Renováveis. Olha aí, é um campo para os jovens seguirem, você acha? Você falou em educação. Exatamente. E um segmento. Pronto, exatamente. Então eu achei isso bem... shopping. Sim. Né, frente. E o que acontece? É aquela história, a gente quer dormir com problema e acordar sem ele. Então, a diferença de curso para treinamento. A gente faz cursos rápidos, que a gente chama de treinamento. Sim. Eu vou lhe ensinar a atirar. Você não quer saber a história do revólver, da pólvora, quem inventou isso. Você quer saber como é que eu miro, como é que eu faço aquilo. O cara está na quinta-feira, cheio de conta, e diz, eu quero uma coisa para me tirar desse gancho. Tem esses cursos. A gente tem, aí eu vou olhar aqui para a sequência de cursos que a gente tem lá. Por favor, por gentileza, para a gente encerrar, e deixe seus contatos, tá bom? Tá, ok. Instalador fotovoltaico, projetista fotovoltaico, consultor de vendas, eletricista predial residencial, projetista predial, eletricidade predial, eficiência energética, correção de baixo fator de potência, e a gente tem parcerias interessantíssimas. A Universidade Federal tem um professor que engajou-se com a gente aqui, cara, ele está dando... Primeiro empresta o currículo dele, que o MEC ficou fascinado, e a escola está funcionando a todo vapor. Não tem coisa melhor, eu acho, que você ter alguma coisa para transmitir e ter a oportunidade de transmitir. Com certeza. Eu acho isso maravilhoso, poder transmitir para os jovens nossa experiência, nossa vivência e o que a gente aprendeu, né? Esses cursos funcionam realmente no final de semana, sexta, sábado e domingo. Olha que maravilha. Segunda-feira o cara está trabalhando. E a gente bota os caras no estágio das obras. Que maravilha. Eu gostei muito disso. Vamos fazer a parte 2 aqui da nossa entrevista, a qualquer hora. Deixe seus contatos, por favor. Vamos lá, o mais rápido é o celular. Sim. 99982-5803. 85? 85. Ok. O resto, quem sabe, é a Poli. Tá bom. A gente dá o contato da Poli depois, a gente deixa na legenda. No 2, né? No futuro, eu trago o contato a parte 2. Isso. Muito obrigada, Carlos. Eu sou gracíssimo por essa oportunidade. E vou ouvir. Eu queria dizer que eu aprendi muito hoje, que até hoje, o que eu sabia de AC/DC era banda de rock. Hoje eu já aprendi bem mais. Tá bom? Excelente. Era uma excelente banda. Do nosso tempo. Eu não gosto dessa frase, mas é do nosso tempo. Mas você que não é associado da ADES, agora nós temos uma vantagem enorme. Primeiro, 25,18 por mês. Esse valor é incontestável.
O que você consegue com isso? Quais são os benefícios? Você terá seguro de vida, serviço de assistência funeral, telemedicina, plano odontológico, assessoria jurídica, um sorteio todo mês de R$ 10.000. O que você está esperando para vir se associar à Associação dos Administradores e Empreendedores? Venha ficar com a gente.